redução de mais de R$ 1 milhão é porque a Prefeitura cadastrou 266 famílias no programa, Daniel. E o limite, o número é de 492. Mas este número ele pode reduzir ainda mais, como vai falar para a gente e justificar a coordenadora. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Então, trazendo algumas novas informações do Cartão Reforma, esses são os nossos índices, né? A gente já conseguiu alcançar 266 famílias nas 4 poligonais que haviam de propostas de trabalho. Essas limitações se deram muito em função das regras do programa, né? As regras colocavam a questão do limite financeiro mesmo do município, como 2.800.000 mais ou menos, e nós sabíamos que o Cartão Reforma poderia ter esse déficit, sim, com relação à procura, com relação ao próprio cadastramento. Mas isso se deu muito em função de várias burocracias que o próprio Cartão Reforma exige. Teve municípios que não conseguiram também se cadastrar desde o início em função dessas burocracias. Mas a gente foi vencendo algumas etapas até que chegou no cadastramento dos interessados, que foi realizado do dia 28 de novembro do ano passado até o dia 7 de dezembro. Né? Um limite de 2 semanas, mais ou menos, para atingir as 4 poligonais com cerca de 2.500 famílias. Nessa etapa, a gente conseguiu atender umas 400 pessoas. Todavia, as pessoas chegavam até nós sem muitos dos documentos, sem cadastro único atualizado, e mesmo assim a gente disponibilizou um cadastrador no momento para que fossem atendidos e não deixassem de participar devido a essa exigência. Mas a principal exigência era a questão da reforma fundiária, que esse é um objetivo central do Cartão Reforma, né? A reforma fundiária do município. Né? E esse foi uma das principais barreiras a serem enfrentadas, porque a regularização fundiária dos lotes dessas famílias, dos terrenos, dos imóveis, ainda é muito informal. As famílias ainda não têm, né, esse documento para poder comprovar que o imóvel é seu, que a residência é sua, nem nome seu, nem nome de terceiros, o que dificultou muito o acesso ao programa, que tem isso como exigência. Vocês já sabiam desde que o governo disponibilizou? Sim, o limite financeiro era para nos dar uma margem do quanto Cachoeira podia atingir. E desde o início a gente tentou priorizar, tentou manter cada centavo, né? E foi o que a gente conseguiu fazer. Com a aprovação dos 4 poligonais para ser trabalhados, dos 4 projetos que a gente enviou para o Ministério das Cidades, nós conseguimos garantir que o limite financeiro fosse para 492 famílias. Quando chegou no cadastro dos interessados, nós tínhamos essa nova etapa, né, para garantir que as famílias procurassem. Então, dentro dessas 2 semanas, a gente conseguiu atingir somente esse número de 266, o que diminuiu bastante o nosso limite financeiro. E ainda existem outras etapas ao longo do programa que podem, sim, ainda diminuir ainda mais. Né? Aumentar não vai, mas diminuir é bem possível que aconteça ainda. Porque no momento da compra, porque não é em qualquer loja de materiais de construção que as pessoas vão comprar essas necessidades para a reforma, e sim naquelas empresas que estão cadastradas no Ministério. Isso, dentre uma das exigências do Ministério das Cidades está que esses lojistas estejam cadastrados para participar. Loja credenciada só vai poder ser gasto esse valor do Cartão Reforma. Lembrando que o valor para as famílias que forem beneficiadas vai ser somente para materiais de construção, o pagamento da mão de obra também é pela família, ou seja, talvez esse seja mais um limitador, né, para as famílias acessarem o benefício, já que a mão de obra precisa ser paga desembolsada pela família. Né? Algumas famílias que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, talvez não consigam acessar, já que o público prioritário era beneficiários de programas de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. A gente sabe que é um limitador também. Então, entre várias exigências, a gente ainda vê outras que podem barrar mais ainda o acesso a esse benefício. Até porque a maioria destas famílias necessitadas, elas têm uma área cedida muitas vezes por um familiar ou mesmo pela prefeitura para residir, então elas não têm documentação. Sim, muitos casos de imóveis cedidos, de usufruto, e a maioria deles, né, a gente atendeu mais de 400 pessoas ou famílias. Aí você imagina só conseguir cadastrar efetivamente 266. Então, um número bem abaixo do esperado, né? Mas esse programa, ele pretende ser contínuo.
Então, a gente pode ainda receber ele novamente para estar beneficiando novas poligonais, novas famílias em Cachoeira do Sul, de novos territórios, e aí já fica a nossa experiência, né, para as próximas vezes. Até porque neste ano mais de 1 milhão volta para os cofres do país. Exato, esse valor, desde o início, a gente tinha essa ciência, né, de tentar resgatar o máximo do limite financeiro. O que a gente sabia que podia acontecer era esbarrar em inúmeras regras do programa que iriam fazer esse limite cair. Então, para as próximas vezes, a gente já sabe, né, a cada nova etapa, tentar manter sempre esse limite alto. Algumas vão ser de corresponsabilidade do usuário, algumas vão ser de responsabilidade da prefeitura. Dentro do que coube ao trabalho da equipe do Cartão Reforma, nós tivemos 2 semanas intensas e que foram o limite do Cartão Reforma para cadastrar e digitar todos os dados. Agora, garantidos esse valor de 1.600.000, nós temos uma licitação a fazer para poder prestar assistência técnica para esses usuários, né? Etapa essa que a equipe do Cartão Reforma também pretende garantir, né? Que foram R$ 369 mil para poder resgatar uma assistência técnica que possa fazer a fiscalização das obras, com o engenheiro, com o arquiteto, né, para dar qualidade a essa obra também. Não só a obra por fazer, mas com qualidade. 266 famílias que agora acompanham esses prazos aqui na Esctaz através de que tipo de contato? Exato. Nós temos informado a população, né, sobre o site do Cartão Reforma, que é onde vai sair a primeira lista, né, onde a gente vai ficar sabendo juntos, na verdade, e posteriormente então, a gente vai publicar isso na imprensa da prefeitura e de ampla divulgação. A gente também tem um contato, né, que é o nosso e-mail e o nosso telefone aqui da Esctaz, que pode estar conversando com a gente, tirando todas as suas dúvidas, e por enquanto é isso, né. Para as próximas etapas agora é garantir que as obras sejam feitas com a maior qualidade possível e lembrando, né, que as exigências permanecem ainda para os próximos editais e que a seleção dessas famílias, ainda a listagem completa, pode ainda ter alguns déficits, né, ainda mais usuários que saiam do programa devido às regras. Talvez esta, ou melhor, esta provavelmente é uma estratégia do próprio governo no momento que coloca tantas, né, burocracias aí. Esse é um fundo perdido do governo federal que ele envia para as famílias, então sempre lembrando que não é é um benefício, não é um empréstimo ou que depois você precise ceder alguma coisa em troca, não seria uma permuta, nada disso, é um benefício. Quem for contemplado vai ser beneficiado com esse valor para reformas na sua casa ou construções de banheiro, esgotamento sanitário. A ideia geral do programa Cartão Reforma, né, que nos foi colocado muito claramente, era a regularização fundiária. Né? E isso é uma responsabilidade não só do governo federal, mas também do município, do estado, é intersetorial, então é de várias frentes. Então, não somente do governo federal, mas com esse benefício se estimula que o município saia da situação de irregularidade, né? Foi o que a gente conseguiu atingir a poligonal da Cristo Rei, que é uma ZEIS, é uma zona de interesse social, e essa é a possibilidade, né, com esse incentivo financeiro do governo federal, de estar regularizando o mais rápido possível aquela área. Já que ao final do Cartão Reforma, a ideia é que, além das obras que sejam feitas para melhoria da habitabilidade dessas casas, que também haja regularização fundiária, e não só essa cedência, esse empréstimo, esse usufruto da casa, mas, de fato, a escritura desse terreno, né? A regularização de que aquilo é seu, vai ser da sua família e assim por diante. Muito obrigada, então, por todas as informações, coordenadora. Eu que agradeço.